Senhoras e senhores, tudo bem? Saudações com a paz de Cristo. Obrigado, você curtindo e você compartilhando. Tem uma decisão uma não decisão do ministro Alexandre de Moraes que até quando ele não decide, ele prejudica. É, é isso mesmo. Quando ele decide, a maioria das vezes ele prejudica. E quando ele não decide, também. Eu vou te provar isso agora, tá bom? Você que chegou agora, você que ainda não é inscrito neste canal, faça isso neste momento, faça parte dessa grande família, tá bom? Família que só cresce, né? Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes foi pedido, melhor dizendo, né, pelo advogado do Daniel Silveira, né? Veja bem, o advogado, ele pediu defesa de ex-deputado, pediu o quê? Para ele ir no batismo da filha. Olha isso, cara, olha isso. Então, o advogado pediu para ele ir no batismo da filha. Sabe o que aconteceu? Ele não julgou. Ele não julgou. Isso mesmo que você está ouvindo. Moraes não julga, por isso que eu estou dizendo, até quando ele não julga, é ruim. Né? Então ele não julgou. E aí, se ele não julgou, assim, o pedido chegou, ele olhou, deixa para lá, né? Deixa para lá. E se ele não julgou, o ex-deputado não poderia sair, né? A defesa do ex-deputado federal, Daniel Silveira, criticou a postura do ministro Alexandre de Moraes por não ter analisado 3 pedidos feitos. Os advogados alegam que o magistrado adotou práticas ilegais e arbitrárias contra o ex-parlamentar. O primeiro documento destaca o fato de Silveira ter perdido o batismo da filha de 9 anos, do ex-deputado, e o almoço previsto para depois do evento. A celebração ocorreu no sábado, hoje, né? A defesa do ex-deputado Daniel Silveira vem se manifestar acerca dos 2 pedidos feitos para o ministro Alexandre de Moraes para que o senhor Daniel pudesse acompanhar ao batismo da sua filha de 9 anos e, em seguida, almoçar com a família em 18/10/25. Evento este devidamente comprovado, afirma o documento. Segundo os advogados, Paulo Faria e Michele Pinheiro, a comprovação do evento foi anexada aos autos, conforme exigido pela lei. Também foi destacado que o comparecimento à cerimônia não teria qualquer risco processual. O ministro recebeu os 2 ofícios solicitando a liberação do ex-parlamentar para o evento. No regime aberto, que é o caso que o Daniel deveria estar, deveria, né, mas não está, né? É permitido, então, no regime aberto, a liberdade religiosa, bem como o comparecimento a cultos, batismos, sendo inclusive importante para a ressocialização dele, né, pessoal dele ali, né? Além do documento acerca do batismo da filha de Silveira, os advogados emitiram uma segunda nota, na qual afirmam que outros 2 pedidos do ex-deputado ainda não foram apreciados pelo ministro Alexandre de Moraes. Quais são? O desbloqueio do CPF e o envio de ofício à comarca de Petrópolis para o devido cumprimento do regime. Frisa-se que é um pedido do Ressocializando. Após ser contratado para trabalhar, ter uma conta salário para receber seus proventos. Destacaram Paulo Faria e a senhora perdão. Paulo Faria e Michel Pinheiro, que são os advogados, né? Neste misto, a defesa requereu ao ministro Alexandre de Moraes o desbloqueio do CPF
do ex-deputado para que pudesse fazer a sua carteira de trabalho, CTPS, né, digital, e abrir uma conta bancária, pedido que não foi apreciado até o presente momento. O pedido de desbloqueio foi reiterado mais de uma vez, mas não houve decisão. A defesa acusa Moraes de referir o princípio constitucional da dignidade humana, ao impedir que Silveira receba salário e mantenha o sustento familiar. Existe um pedido para um simples desbloqueio do CPF do Daniel Silveira. Esse pedido está há vários dias no gabinete do ministro e não é apreciado. Afirmaram: o ministro está afrontando princípios fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, do Daniel Silveira. Os advogados também informaram ainda que irão acionar organismos nacionais e internacionais de direitos humanos, caso os bloqueios ilegais e abusos continuem. Não estamos pedindo nada além do cumprimento da lei. Daniel Silveira não perdeu sua condição humana por decisão do ministro Moraes, concluiu. Vamos lá. O Moraes soltou ele, né? Soltou, né? Tá em regime aberto, mas tá como se fosse preso. Nem CPF ele tem. Ele não tem CPF. Então, se ele for abrir o Gov ali, para você abrir o Gov, você tem que digitar o seu CPF. Quando ele clica, dá inexistente. Ele fez isso com o senador Marcos Duval. Você não consegue nem um iPhone, por exemplo, você não consegue, a conta fica suspensa, pessoal. O que você vai fazer que não pede seu CPF? Tudo você vai fazer, pede seu CPF. Então o Daniel Silveira está trabalhando para comprovar que é um cidadão de bem e tal, ele não consegue emitir a sua carteira digital, porque não tem CPF. O Daniel Silveira, pessoal, ele está sendo mais crucificado do que o bandido. O bandido, ele sai de lá para roubar, né? Ele já sai roubando, né? Ele já sai roubando. O Daniel, ele quer trabalhar ao menos, né? Ele quer trabalhar ao menos, e nem isso ele consegue, pessoal. Ele não consegue nem trabalhar. Isso tem lógica um negócio desse, cara. Olha onde nós chegamos. O cara não conseguir trabalhar, né? Aliás, trabalhar ele consegue, ele só não consegue ter registro nenhum. Como se fosse um indigente. Como se tivesse morrido, por exemplo. Cancelou o CPF do cara. Uma covardia que fizeram com o Daniel Silveira, né? Que, aliás, estão fazendo ainda com o Daniel Silveira. Olha, muitos bandidos são muito bem mais tratados do que ele. Nós vimos aí em audiência que a juíza oferece café, manda o segurança lá tirar o terno e dá para o bandido, se ele está bem, se ele sofreu alguma ameaça no caminho, né? Então, cara, tudo isso, né? Tudo isso aí, se estava com fome. Daniel Silveira, pessoal, tá sendo tratado, eu nem vou falar como criminoso, porque se ele tivesse sendo tratado como criminoso, ele estaria bem. Tá pior do que um criminoso ainda, Daniel Silveira, porque de solto, Daniel Silveira pode estar em qualquer condição, menos solto. Essa prisão que ele está não é aberta, nem aqui, nem na China, tá? Essa prisão que ele está é em regime fechado e ainda muito bem fechado, né? Muito bem fechado. O juiz negar que o pai não vá no batizado da filha, né? A meu ver, há um grande exagero nisso aí, né? Grande exagero. Porque, pessoal, são momentos únicos para a vida de um pai, de uma mãe, né? Momentos únicos. Você concorda comigo? Quantas vezes a pessoa ela é batizada na vida? Tem pessoas que é duas, tem pessoa que é uma.
Por que 2? Porque tem gente, né, que foi batizado, exemplo, na católica, depois é batizado em outra igreja, né, isso é normal, cada um faz da sua vida aquilo que bem entender. Mas tem gente que é uma vez só, cara. E aquele momento ali, ele é único para o pai e para a mãe. Quando você tem ali a filha sendo batizado e não tá ali a figura do pai do lado, né, isso prejudica até a filha, né, a filha, que ela já tem 9, né, 9 anos, ela já passou parte da vida dela sem o pai, né, já passou sem o pai, não é isso? É. Quantos anos ele tá preso? Então, ele perdeu ali muita coisa e ela também. Agora depois de solto ainda, limitar o ex-deputado de ter ainda os seus momentos com a família, isso não concordo, assim como não concordo com muitas decisões do ministro. E não venha me dizer que ele viu sim. Ele viu, teve acesso sim, ele só não quis, pessoal, decidir, de ruim que ele é. Que para ele dar um despacho era muito simples. "Ah, é o Daniel? Ah, deixa pra lá. Ah, mas é a filha? Deixa pra lá. Vou desbloquear o CPF? Nada, deixa ele. Não, deixa ele." O Daniel Silveira, pessoal, ele vai sofrer isso até o final da sua pena, né, até o final. E olhe lá se o ministro não inventar outra coisa pelo meio do caminho, que ele inventa. Bolsonaro aí, ele mandou ressuscitar um processo lá de trás que já tinha sido arquivado, né. Tô me referindo à interferência na Polícia Federal que o Sérgio Moro denunciou Bolsonaro, né. Você vê, Bolsonaro tá lá naquela situação e o cara está ainda ressuscitando ainda, né, desarquivando o processo contra o cara, né. Ele pode fazer isso contra Daniel? Pode, pode sim. Inclusive o Daniel Silveira, ele responde para o outro, né, por outro aí que não foi julgado ainda. Qual? Aquela situação do Marcos Duval lá, né, que falou que o Daniel ia gravar Moraes e não sei, lembra aquela história doida? Que colocaram até Bolsonaro no meio disso, que Bolsonaro disse que é coisa de maluco, e o Silveira também. Pois é, aquilo lá não foi julgado ainda. Então o Moraes, o dia que ele amanhecer sem cabelo na cabeça, você pode ter certeza que ele vai olhar: "Ah, quer saber? Tá perto dele sair? Tá, vamos abrir um outro aqui, outro processo aqui, vamos condenar ele de novo." E assim o tempo vai passando, né, para você ver como que é a justiça brasileira. Curta, compartilha. Forte abraço.